Bem-vindo ao canal Cripta do Saber. Hoje vamos falar sobre 10 curiosidades proibidas que a história escondeu de você e ninguém quer que você saiba. Durante séculos, a história tem sido escrita pelos vencedores, moldada conforme os interesses políticos, religiosos e sociais de cada era. Mas por trás das páginas dos livros que aprendemos na escola, existem segredos cuidadosamente escondidos, proibidos de vir à tona. Hoje, vamos revelar 10 curiosidades proibidas que a história tentou esconder de você. Prepare-se para fatos que desafiam tudo o que você conhece. E atenção! O que será revelado aqui pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A primeira curiosidade proibida envolve a misteriosa Biblioteca de Alexandria. Considerada a maior fonte de conhecimento da antiguidade, acredita-se que guardava textos sobre ciência avançada, mapas do mundo antigo e até documentos sobre civilizações que nunca ouvimos falar. Seu incêndio é um dos maiores mistérios históricos. Há indícios de que a destruição foi intencional, promovida por grupos que queriam manter o controle do saber. O que realmente se perdeu ali pode ter incluído segredos sobre tecnologias que ainda não compreendemos até hoje. O que foi silenciado junto com suas chamas? A segunda curiosidade é a existência de um documento conhecido como o Manifesto de Mazzini. Supostamente escrito por Giuseppe Mazzini e Albert Pike, o texto detalharia planos para 3 guerras mundiais e como elas seriam usadas para controlar a população e instaurar uma nova ordem mundial. A autenticidade do documento é contestada, mas seu conteúdo é assustadoramente próximo dos eventos que de fato ocorreram. As semelhanças com a história recente levantam a questão: seria isso apenas coincidência ou parte de algo muito maior que ainda não compreendemos? A terceira curiosidade proibida envolve a suposta descoberta de artefatos egípcios no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Segundo relatos antigos de jornais e exploradores, túneis com múmias e inscrições hieroglíficas teriam sido encontrados na região, mas o acesso ao local foi imediatamente restringido pelo governo norte-americano. O Smithsonian Institution nega qualquer envolvimento, mas conspirações apontam para uma tentativa de ocultar provas de que os egípcios poderiam ter chegado à América antes dos europeus. Essa revelação mudaria completamente os livros de história que conhecemos. Na quarta posição está a manipulação da história de Nikola Tesla. Conhecido por suas invenções brilhantes, como a corrente alternada, Tesla também desenvolveu projetos sobre energia gratuita e transmissão sem fio. Após sua morte, documentos de seu laboratório foram apreendidos pelo governo dos Estados Unidos. Nunca mais foram vistos. Muitos acreditam que suas ideias poderiam libertar a humanidade da dependência energética e que foram escondidas por interesses econômicos. O gênio que queria dar energia livre ao mundo foi silenciado, e a história o relegou à sombra de Thomas Edison. A quinta curiosidade proibida é o chamado Projeto MK-Ultra, conduzido pela CIA durante as décadas de 1950 e 1960. O experimento buscava o controle mental por meio de tortura psicológica, hipnose e uso de drogas como LSD. Muitos documentos foram destruídos em 1973, mas o que restou revela um programa real e assustador. Algumas teorias apontam que seus métodos continuam sendo usados até hoje, sob outras formas. A ideia de que governos tentaram manipular a mente humana à força parece ficção científica, mas é história real, e pouco discutida. A sexta curiosidade diz respeito ao desaparecimento de documentos históricos do Vaticano. Estima-se que menos de 5% do conteúdo dos arquivos secretos do Vaticano seja de conhecimento público. Lá dentro estariam cartas de figuras históricas como Gengis Khan, registros de aparições celestes e até informações sobre civilizações perdidas. Por que tanto segredo? O acesso é restrito a um número limitadíssimo de estudiosos, e muitas solicitações são negadas sem justificativa. O que a Igreja estaria protegendo? Que verdades universais estão trancadas há séculos? Na sétima posição está a verdadeira história por trás da Guerra do Vietnã. Documentos desclassificados revelam que o episódio conhecido como Incidente do Golfo de Tonkin, usado como justificativa para iniciar o conflito, pode nunca ter acontecido. O governo dos Estados Unidos, segundo esses registros, usou o evento como pretexto para justificar uma guerra que matou milhões. A manipulação de fatos históricos para fins geopolíticos não é nova.
mas poucos casos são tão evidentes e ignorados quanto este. A oitava curiosidade proibida envolve a Operação Paperclip. Após a Segunda Guerra Mundial, cientistas nazistas foram levados secretamente aos Estados Unidos, onde passaram a trabalhar em projetos do governo, incluindo o programa espacial. Muitos tinham envolvimento direto com experimentos em campos de concentração. A história oficial os transformou em heróis do progresso, apagando seus crimes. O fato foi encoberto por décadas e só veio à tona após vazamentos e investigações. É uma das maiores provas de como a história pode ser reescrita quando convém aos poderosos. A nona curiosidade, talvez a mais polêmica, envolve evidências de visitas extraterrestres ao longo da história. Textos antigos, como o Livro de Enoque ou as Tábuas Sumérias, falam de seres celestes que desceram à Terra, ensinaram tecnologias e foram adorados como deuses. Relatos semelhantes surgem em civilizações que jamais se encontraram. Estruturas como as pirâmides, o Stonehenge e as linhas de Nazca ainda desafiam explicações convincentes. A hipótese de interferência externa é ignorada pela academia, mas continua viva em tradições orais, artefatos e documentos antigos, que não se encaixam na narrativa oficial. A décima e última curiosidade proibida trata da supressão de teorias alternativas da história humana. Autores como Graham Hancock e Robert Schoch têm sido ridicularizados por sugerirem que civilizações avançadas podem ter existido antes do que os livros de história admitem. Eles se baseiam em evidências arqueológicas, como a Esfinge do Egito ou o sítio de Göbekli Tepe, que indicam datas muito anteriores ao que é aceito. Apesar das descobertas, há resistência em reescrever a história oficial. Afinal, admitir isso seria reestruturar tudo o que sabemos sobre o passado humano. O que todas essas curiosidades têm em comum é o silêncio. Um silêncio imposto por governos, instituições religiosas, acadêmicas e interesses corporativos. Cada uma dessas histórias foi enterrada, negada ou distorcida. Mas a verdade não pode ser apagada para sempre. O conhecimento tem uma força própria. E cabe a nós, curiosos e buscadores, desenterrar essas verdades e manter viva a chama da dúvida. Porque é na dúvida que começa a verdadeira sabedoria. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.